Quando o UFC anunciou Jean Silva versus Arnold Allen para o UFC 324, uma coisa eu tinha certeza, vai ser um lutão. E realmente, a primeira luta do card principal foi deles e eles entregaram tudo, né? 3 rounds de trocação e de loucura também. E se a gente for olhar pela lógica, né, da casa de apostas, de quem tá botando dinheiro ali, o Jean era favorito em algumas casas em até 3-1, cara, o que eu achava muita coisa contra um adversário contra o Allen. Mas como deu a lógica e ele venceu, sinceramente não entendi muita reação aí no Twitter, né, no Instagram, o pessoal comentando que faltou o nocaute pro Jean. Vendo esses comentários eu fico pensando, o pessoal não assiste as lutas do Arnold Allen, o cara só tem 2 derrotas no UFC, que foi justamente para Max Holloway e Morozov Evloev, simplesmente os 2 mais casca-grossa da categoria. Então o Jean não nocautear aqui e fazer parecer fácil é absolutamente normal, né? A luta inclusive percorreu como eu esperava que ia acontecer, né? Muita trocação, o Jean mais técnico do que o Allen, mas o Allen mais troncudo, mais forte. E para essa luta aqui em específico, a gente tinha 2 perguntas, né? Que é como eles iam se comportar vindo da situação que os dois se encontravam, né? O Arnold Allen, por um lado, não lutava mais de um ano. A última luta dele foi em março de 2024. E não lutou o ano de 2025 inteiro. E esse sempre foi um grande problema do Arnold Allen, né? O cara é um bom lutador, né? Tem condição ali de ser um dos tops da categoria, tanto que ele é top 6. Mas parece que o cara não engrena, né? Não tem senso de urgência com a carreira de lutador. Às vezes o cara tem outros negócios fora, não precisa necessariamente da grana do UFC para sobreviver, então aí já é com ele. E sobre o Jean, a gente já conhece todo o cara, né? Ele é um lutador fantástico, disse já que ele vai ser campeão dessa categoria ainda, só que ele vem dessa derrota pro Diego Lopes, podia sim ter afetado ele bastante, né? Afinal, ele estava bem na luta contra o Diego, ele perdeu o primeiro round e estava muito bem no segundo, e teve aquela cotovelada que é marca registrada dele sendo usada contra ele mesmo, né? Então, a frustração desse cara devia ser muito grande. Então, ele entrou aqui agressivo, como ele sempre faz, porém mais ponderado, né? Ele não estava se expondo tanto assim. Teve uma hora ali de umas 2, 3 cotoveladas giratórias dos dois, né? Que a do Allen pegou no Jean. E eu falei, meu Deus do céu, já pensou se o cara é nocauteado de novo por outra cotovelada giratória? Mas isso não aconteceu, ele lutou muito bem. E a gente pôde ver ali o ponto cerebral do Jean. Ele conseguiu conter o ímpeto dele. Deu para ver até no final da luta, onde ele estava bem melhor que o Allen, a loucura que ele fez ali, que foi surfar em cima do inglês, né? Ele até mandou já na entrevista quem vai ser o próximo que o Lorde vai surfar. Claro, né? Já avisando aí Volkanovski ou Diego Lopes, que se enfrentam no próximo final de semana já pelo cinturão dos penas. E ele teve uma boa performance aqui, né? Então não ficaria abismado nem um pouco se o UFC desse o title shot para ele, principalmente se o Diego Lopes vencer o Volkanovski. A luta dos dois foi muito boa, do Diego e do Jean, e teve aquele burburinho que só o Jean consegue fazer. Coisa que a gente estava sentindo falta aqui contra o Allen, né? Porque não teve nada. A semana toda o Jean calado, e a gente estava pensando nisso, né? Ele tá calado, tá estranho, o Jean não é assim, mas o cara estava ali 100% focado mesmo no cinturão, né, em vencer essa luta para disputar o cinturão, e teve uma performance muito boa, com certeza. Então, se der a lógica e ele pegar o 6º lugar do ranking do Allen na próxima terça-feira, ele já fica muito bem na categoria. E aí é que a gente vai ver com o UFC o próximo desafiante. Por quê? Nós temos aí o Morozov Evloev, né, que simplesmente é o title shot mais negado junto com o Arman Tsarukyan, já era para o cara ter disputado o cinturão. Por mérito, era para ser ele, né? A gente sabe do jogo que é chato, mas, cara, também o mérito esportivo tem que falar, porque quando você passa o cara para trás, rodada por rodada, fica claro que você não quer dar para ele o title shot só por causa do estilo de jogo. E apesar do UFC ser um negócio, né, ser o business, também é esporte, né, cara? Então, se o melhor do mundo não tá lutando, entre aspas, né, se ele for realmente o melhor do mundo, por causa do jogo, aí você acaba com o prestígio da organização também. E fora o Evloev, a gente tem ainda o Leroy Murphy, né, que também é invicto, vem aí de um nocaute espetacular contra o Aaron Pico e também tá no bolo aí da categoria, tá? Então, com certeza, a gente vai ter aqui um title eliminator. O próximo que o Volkanovski, a próxima luta depois do Volkanovski, se o Diego vencer, eu acho que vai ser a revanche, mas não com o Jean, com o Evloev. Depois vou até fazer um vídeo falando por que eu acho isso, e vai sobrar aí o Leroy Murphy contra o Jean, que aí sim define o próximo desafiante do cinturão dos penas para acabar com toda essa loucura de vez. Até porque, pessoal, o Jean, para mim, tem jogo sim para vencer o Evloev, né? Não vamos ficar ali com um campeão peso-pena, como, por exemplo, o Makhachev ficou bastante tempo, né? O próprio Khabib
com esse jogo de agarra, agarra, agarra. O próprio Diego, né, cara? A luta com o Evoloev que ele pegou em cima da hora foi incrível, a luta foi muito boa e o Diego quase venceu, foi no detalhe que ele não finalizou o Evoloev por 2 vezes. Então, com o camp completo, outra mentalidade, até como possível campeão, o Diego sim pode já tirar essa pedra aí da calçada do Dana White. Mas e o que vocês acharam da luta do Jean Silva? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês também, se vocês esperavam nocaute rápido ou não, se a luta foi simplesmente equilibrada porque os dois lutadores são muito bons. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal aqui também, tenho certeza que vocês vão gostar, a gente faz vídeo aqui praticamente todo dia falando de MMA, das próximas lutas, das notícias, enfim. Então se inscreve que eu sei que vocês vão gostar, aquele like que ajuda a gente demais, vocês não fazem ideia. Muito obrigado por tudo e até a próxima.